Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e hoje eu estou aqui com vocês mais uma vez para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. E hoje, dia 1º de junho, dia 1º de junho de 2021. Hoje nós vamos fazer a introdução do livro de Provérbios e também no outro vídeo, ainda hoje, nós vamos fazer a leitura dos primeiros capítulos de Provérbios. Lembrando que nós estamos fazendo essa leitura cronológica, nós estamos seguindo aqui, um cronograma, vou mostrar para vocês aqui, a gente já leu tudo isso daqui, eu tô anotando, tá? É uma leitura cronológica da Bíblia, plano de leitura cronológica da Bíblia em um ano, tá bom? Como é uma leitura cronológica, nós não estamos seguindo a Bíblia nesta ordem que você tem aí na sua Bíblia, né? Dessa sequência, desse índice que você tem. Nós estamos fazendo a leitura de uma maneira cronológica, ou seja, de uma sequência de fatos, os anos, né? Que se seguem para que haja um melhor entendimento. E também essa Bíblia, ela tem como posso dizer, uma mensagem com uma linguagem contemporânea, ou seja, uma linguagem assim mais atual, em que nós podemos entender melhor, né? Então, dia 1º de junho, hoje, nós vamos entrar no livro de Provérbios, tá bom? Porque nós estamos seguindo uma ordem cronológica, tá? Então, nós vamos fazer primeiro a leitura da introdução do livro de Provérbios. Então, vamos lá? Introdução, Provérbios. Muitos acham que o que está escrito na Bíblia tem o único propósito de nos levar para o céu. Acertar-se com Deus, salvar a alma por toda a eternidade. Sem dúvida, essa preocupação existe, mas não é a única. Há também o propósito de nos ensinar a viver neste mundo, uma vida plena e uma vida saudável. Nas Escrituras, o céu não é o foco principal, em relação ao qual a terra seria uma consequência inevitável, assim na terra como no céu. É a oração de Jesus. Então, sabedoria é o termo bíblico para este viver diário. Assim na terra como no céu, a sabedoria é a arte de viver com desenvoltura em quaisquer condições. Na prática, ela não está ligada diretamente à informação ou ao conhecimento. Ser formado numa universidade não garante sabedoria, nem é seu interesse principal afastar-nos dos pântanos morais, apesar de exercer profundo efeito moral em nós. Então, a sabedoria, ela tem relação direta com tornar-se preparado para honrar os pais, criar nossos filhos, lidar com o dinheiro, conduzir a sexualidade, trabalhar e exercitar a liderança, usar bem as palavras, tratar os amigos com gentileza, comer e beber saudavelmente, cultivar emoções e atitudes em relação aos outros de modo pacífico. Amarrada a todos esses itens está a insistência em que nosso modo de pensar e corresponder a Deus é a coisa mais prática que fazemos. Na questão da praticidade cotidiana, nada, absolutamente nada, precede a Deus. Provérbios concentra-se nessas preocupações, mais que qualquer outro livro da Bíblia. A atenção ao aqui e agora está presente nas histórias, na legislação, nas orações e nos sermões espalhados sobre os milhares de páginas da Bíblia. Mas Provérbios destila tudo em imagens e aforismos
interessantíssimos que nos mantêm conectados em santa obediência à regulamentação divina. Então, Provérbios, o rei Salomão foi a primeira celebridade internacional de Israel, conhecido por sua sabedoria e riqueza. Ele estudou plantas e animais, casou-se com uma princesa egípcia e tinha gosto por tudo que era egípcio. Os provérbios egípcios o interessavam, e isso era bom. Deuses de egípcios também o interessavam, e isto desgraçou o país. À medida que ficava mais velho, ele se envolvia cada vez mais na religião egípcia, misturando-se com a adoração a Deus. Os sucessores de Salomão mantiveram sua atração por múltiplas religiões, mas não pela sabedoria do rei. O rei Ezequias, que viveu 250 anos depois de Salomão e escreveu alguns dos provérbios na Bíblia, foi um raro exemplo entre os reis que o sucederam. 2 outros autores de provérbios foram Agur, um árabe, e Lemuel, outro não israelita. Então, o livro de Provérbios os provérbios eram usados para educar crianças de classe alta, em sua maioria meninos, na prática de viver o mundo real. Então, os jovens tinham de ser sábios e não apenas inteligentes. E em Israel, isso incluía saber que a vida girava em torno de Deus e não deles. O contexto: por volta de 970 a 687 a.C., os egípcios começaram a escrever provérbios, quando ainda estavam construindo as pirâmides. Aqui está um provérbio de 2450 a.C. Um bom discurso é mais bem guardado que a esmeralda, mas pode ser encontrado com as criadas no rebolo. Amém, irmãos? Então nós lemos aqui, entramos então em Provérbios. Como nós estamos seguindo uma ordem cronológica, a última leitura do dia 31 de maio foi Reis, nós entramos em Reis. Mas nós só lemos do capítulo 1 ao 4 do livro de 1 Reis. E você que está acompanhando a leitura, você observou ali que nós falamos de Davi, do fim, né? No caso da dinastia de Davi, que depois quem o sucedeu foi o seu filho Salomão, tá? Então, esses últimos capítulos que nós lemos em Reis, fala de Davi e de Salomão. Então, começa a falar da vida de Salomão, quando ele pede sabedoria e tal, e do seu reinado. E por que nós estamos entrando agora em Provérbios? Porque estamos seguindo uma ordem cronológica. E quem escreveu a maioria dos provérbios? Salomão. Então, por isso que nós estamos entrando aqui em Provérbios. Mas o livro de Reis nós ainda não terminamos de ler, mas ainda não está em ordem cronológica. Então, mais para frente, seguindo aqui a leitura, nós vamos voltar em Reis, tá? Mas seguindo uma ordem aí de fatos cronológica, tudo bem? Então aqui, leitura de Provérbios da introdução, e fique conosco porque ainda hoje, dia 1º de junho, nós também leremos os primeiros capítulos de Provérbios, tá bom? Até mais, a paz do Senhor.